Boa noite a todos e todas que estão assistindo a gente, né? Nessa noite, a gente está trazendo um tema muito importante, que é a questão da população em situação de rua, e é um assunto relevante e que eu considero muito necessário no momento atual. E a gente colocou como tema, agradecer então a Siberen, minha colega de profissão, que construiu comigo um nome, que é Protagonismo da População em Situação de Rua nas Políticas Públicas. Então, nós vamos ouvir a experiência, nós vamos nessa noite compartilhar, entender um pouco mais essa questão, esse fenômeno, né? Que atinge toda uma sociedade que precisa se debruçar e ter um olhar para que a gente possa compreender e aceitar essa discussão de pautas referente a essa população que precisa de acesso às políticas públicas. Então, eu trago nessa noite, nós vamos começar ouvindo as pessoas que estão na linha de frente, né, trabalhando isso. Então, inicialmente, eu vou chamar a minha colega, a Siberen, que é doutora em serviço social, é assistente do CRAS na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, e é apoiadora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E depois eu vou apresentando os demais que estão nessa noite conosco, tá bom? Então, eu vou agora passar a palavra para a Siberen. No estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E a gente, então, hoje, eu e a Sayonara podemos, então, agradecer muito aí a participação do Gabriel, que ele é psicólogo e ele vem também desenvolvendo um trabalho muito próximo à base de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. A gente tem transitado aí por esses territórios há alguns anos. Agradecer a Aline, né? Aline, um beijão. Ao André, que sempre, que eles são guerreiros, assim, eu me orgulho muito de poder conviver com eles, né, e a proposta hoje dessa live, então, é poder dar voz para eles, né, e poder sair dessa condição do lugar de fala do técnico que tem o conhecimento, né, e poder escutar essas pessoas e poder construir junto com elas políticas que sejam mais de acordo aí com a realidade delas. E a Sayonara, então, ela me fez esse grande questionamento, assim, de que, né, como é que eu, enquanto assistente social, como é que eu enxergo as políticas públicas dessa população, né? E aí eu falo um pouco do território que eu conheço, que é em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Eu tenho percebido 3 elementos fundamentais com relação às políticas públicas para a população de rua nesses 2 territórios. Essa população de rua, a população em situação de rua, ela é vista pelo Estado, quer dizer, ela não é vista pelo Estado, ela é invisível. Então, muitos municípios, eles não reconhecem a existência desses sujeitos nos espaços, então quer experimente políticas de acordo com a sua realidade. Então, muitos gestores nesses espaços, principalmente de cidade pequena, vêm falando, aqui no meu território, no meu município, não tem morador de rua, né? Ora, outros governos implementam políticas excludentes, que colocam uma série de critérios de ingresso e de permanência nesses espaços, como comprovante de residência, por exemplo, né? Ou a própria documentação, sendo que esse é um fator importante que a política nacional e a pesquisa nos apontam pela falta de documento que esse sujeito tem. Então, você coloca já um critério que já impede o acesso dele, né? Então, ora a política ela é invisível, não existe nos municípios, e aqui não tem população de rua no meu município, ora
esses sujeitos são tratados de forma excludente, colocam regras e normas para que eles não fiquem mesmo no serviço. E, ora, esses territórios tratam esses sujeitos de forma violenta, né? E aí, colocando aí a polícia militar, a brigada militar, os guardas municipais, para que possam se relacionar com essa população de uma forma violenta, para que não fique nos espaços públicos. E aí, assim, que lugar eu enxergo as políticas públicas, né? Um lugar muito complicado, porque no período de inverno os governos, eles lembram dessa população, e aí porque passam frio, porque dormem na rua, e a nossa região, do nosso país, a região sul é uma região fria, então tem essa grande preocupação. Ora, os comerciantes pressionam os governos para tirarem dos centros da cidade essas pessoas que são vistas como, né, como pessoas que não consomem, né? No entanto, que nem diz o nosso coordenador nacional do movimento, Leonildo, em algumas falas, ele diz que o próprio álcool é o imposto mais caro do país, né? E aí a gente tem que ver de que ponto de vista que a gente está analisando de consumo, né? Porque eles consomem, né? E a forma como os governos tratam essa população também é reflexo de como a sociedade vê eles, né? Agora, a própria fala da Bia Dória, que eu venho falando em alguns espaços, né, que ela é a própria fala da elite brasileira, né? De que se você dá comida para o sujeito, ele faz com que ele fique na rua, né? Como se a necessidade humana dele fosse só a comida, né? Ou que eles não querem. A última fala dela, agora há 2 semanas, foi que eles são preguiçosos, né? Que eles não gostam de trabalhar, que eles querem ficar na rua. E os governos incorporam essa visão para não implementar políticas ou para implementar políticas que tratam eles de forma excludente e, ora, violenta, né? Então, assim, como é que a sociedade vê essa população, né? A sociedade vê essa população como aquela população que não gosta de trabalhar, né? Então, a categoria trabalho, ela tem uma significativa importância na nossa sociedade brasileira. Tudo que está fora disso, mesmo que esse sujeito não consiga o trabalho, ele ainda é visto como aquele que não quer trabalhar. Como sujos, como uma população perigosa, né? Eles não querem sair da rua, porque eles estão na rua por opção, né? E aí acaba com que a sociedade tenha um descrédito na implementação dessas políticas, né? E esse descrédito faz com que os governos também nem acreditem no potencial que essa população tem. E por isso esse direito de escolher o que é melhor para eles, né? A gente vê a mídia, as redes sociais abordando de que o meu município não tem albergue, o meu município não tem isso, não tem aquilo. E as pessoas nem se preocupam em saber o que realmente essas pessoas precisam. E que não é albergue, a gente vem escutando isso há muito tempo deles, né? Porque a gente não conhece ele, a gente atrás de uma mesa, a gente julga o que é melhor para eles, né? E aí, uma fala do Gabriel, assim, que ele vem trabalhando com essa população há bastante tempo também, eu gosto sempre de citar os meus colegas, que são colegas, né, pessoal, e assim, Sayonara, há técnicos, assistentes sociais que atendem nos serviços, há psicólogos, há profissionais, mas existe uma questão do profissional militante, que a gente vem abordando muito isso e que é discriminado dentro do serviço público, é discriminado pela sociedade, porque aquele profissional que ele vai além do fornecimento da passagem para tocar a situação para outro município, entende? E aí a gente enfrenta vários processos de discriminação, claro que nem chega aos pés do que a população de rua passa, mas também somos profissionais que acabam sendo vistos pelo gestor como aquele profissional que incomoda, né? E aí isso a gente precisa problematizar. E aí assim, quando o governo não reconhece essa população, né, até porque ela nem está no censo brasileiro, né? Então realmente, para que ter política para uma população que não existe? Então é invisível. Mas quem é essa população? De modo geral, para a gente poder ter um conhecimento básico de quem é essa população, é a população que usa a rua para sobreviver e morar, né? E ele se utiliza desse espaço para a sua sobrevivência. É uma população heterogênea, que vivencia todos os dias o processo da pobreza extrema, não tem moradia convencional regular, ora ele está no kitnet, na pensão, no abrigo, na comunidade terapêutica, na rua, então ele não tem um espaço fixo de moradia.
né? E tem os vínculos familiares aí rompidos e desfeitos, né? E em decorrência dessa falta aí de a rede de apoio, que acaba fazendo com que esse sujeito vá vivendo na rua, né? Em 2008, na primeira e única pesquisa, a gente tinha um levantamento de 50 mil pessoas na rua e no Brasil. O IPEA faz uma estimativa hoje de 100 mil, e com a pandemia, com certeza, de 2016 para cá, houve um aumento significativo, e até uma migração dessa população para territórios que não tinham muito o costume de olhar para o seu espaço e ver essa população como nas cidades pequenas, né? Então, se a gente tem uma estimativa de 2016 com 100 mil pessoas, 2019, esse número se modificou muito, e aí a urgência da gente pensar em um levantamento nacional para a gente poder, de fato, reconhecer essa população como sujeito de direitos, né? E aí a gente tem, né, frente a isso, algumas iniciativas do governo federal, isso a partir de 2004, quando a própria população de rua se mobilizou em função da chacina da Praça da Sé, da morte do índio Galdino, em 2004, com a formação do movimento da população de rua. Então, ele saiu do sujeito da rua, da calçada, da condição de vulnerável, para um sujeito que vai para a luta, né? E, a partir disso, esse movimento, junto com a sociedade, com os técnicos, e junto ao governo federal, conseguiu algumas conquistas em termos de políticas públicas, né? Se você for perguntar para qualquer município brasileiro, tanto saúde, assistência para os gestores, se eles conhecem o decreto 7053 de 2009, a maior parte dos governos vão dizer que não conhece, né? E é um decreto fundamental que foi garantido por meio de uma luta coletiva dessa população, que é a importância de a gente ter uma política nacional de inclusão para a população de rua, né? E essa política, ela precisa ser regulamentada nos estados e nos municípios. E, para isso, a gente precisa de um comitê intersetorial de acompanhamento dessa política. E a maior parte dos municípios brasileiros nem sequer tem decreto para regulamentar isso nos municípios, né? Então, mostra esse caráter invisível das políticas, e os gestores, muitas vezes, desconhecem a luta dessa população, porque também não dá oportunidade de escutar as suas lutas, as suas conquistas, né? E aí, assim, a política para a população de rua, para fechar minha fala, ela é uma política que ela precisa ser intersetorial. Nenhuma política sozinha vai dar conta. E eu coloco como desafio para os gestores aí do extremo sul de Santa Catarina, que possa construir a política com essa população e não consultar ela do que é melhor, né? A gente precisa tirar ela do lugar de consulta para um lugar de fala, que é de construção coletiva. E eu coloco um desafio aí para a nossa região de Santa Catarina, porque eu moro no extremo sul de Santa Catarina, para que a gente possa construir, de fato, uma política intersetorial em conjunto para a população de rua, que seja menos violenta, menos higienista e menos despreocupada com o ser humano. E, gente, para fechar, assim, a minha fala, que eu poderia ficar a noite toda falando, mas não dá, eu acho que a gente tem que dar espaço de fala para eles mesmo, né, que é o objetivo. Mas, assim, eu gosto muito de uma fala de um padre, né, que ele faz, o Júlio Lancelotti, que ele faz um trabalho com a população de rua em São Paulo. Ele é um religioso, eu estou falando de política pública, o Estado é laico, mas a gente também não pode desconsiderar todos esses sujeitos que também sim, fazem parte da luta. E ele disse essa semana o seguinte, né, existir no Brasil já é uma rebeldia, e isso traduz tudo que eu penso dessa população. Resistir num país excludente, dormir numa calçada, não é para qualquer um, e ter a capacidade de lutar, de ter força, e ouvir histórias maravilhosas como eu e o Gabriel, como técnico militante, como profissional militante, a gente escuta todos os dias. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa fala deles hoje. Tá? Muito obrigada. A Drica está nos assistindo e disse assim, a Cibele não está aparecendo, mas é porque teve um problema na questão da transmissão do aparelho dela. Mas vocês estão vendo agora o rostinho dela, ó. Então, agradecer a Cibele pelo seu conteúdo, pela sua fala, pela sua vivência. É por aí mesmo que a gente vai construindo um mundo melhor, Cibele. Muito obrigada, tá?
Eu vou passar a palavra, então, por uma grande mulher, né? Uma grande mulher que para mim é uma honra, eu já escutei ela em outras lives, para mim é uma honra estar aqui recebendo a Aline Salles, né? Que é do Movimento População de Rua de Florianópolis, Redutora de Danos. Aline, a palavra é tua, fala o que é ser protagonista desse movimento, como é que tu vê isso e se sente a necessidade de falar sobre isso? Então a palavra é tua. Seja bem-vinda. Bom, prazer, meu nome é Aline e assim, eu fico triste assim, sabe? Porque assim, eu sou a única mulher no meio de vários homens, sabe? E assim, é difícil política pública aqui no nosso estado, sabe? E assim, eu falo um exemplo, a epidemia. Quando ela chegou no local, meu companheiro estava fora. Então, ela chegou assim, de repente. E assim, não tinha um outro local, sabe? E o local que a gente ficava só poderia ficar 50 peregrinos, assim, sabe? E daí foi bem difícil. Daí o único lugar que ninguém queria aceitar a rua. E assim, a nossa secretária se acomodou. E a galera também se acomodou, sabe? E ninguém me escutava. Daí eu, tipo, ela ela se acomodou, ficou naquele local ali, daí ninguém me ajudava a lutar, sabe? Daí eu sozinha, eu tenho uma certa dificuldade, assim, sabe? Daí ninguém me escutava, daí meu companheiro não estava, sabe? Daí, assim, eu fiquei muito triste, assim, sabe? Mas eu sou bem nessa parte, sim, eu sou bem mulher, sabe? Eu batia de frente, sabe? Com os homens que queriam apagar minha fala, sabe? Assim, nossa, assim, é bem triste, assim, o jeito de Santa Catarina, assim, com a população de rua, aqui não tem habitação. Bom, é isso que eu... Aline, me diz uma coisa, como é que é esse apoio de pessoas em Florianópolis? Qual o apoio que tu recebe? Como é que tu vê esse apoio, esse trabalho das pessoas que agora estão ao teu lado? Bom, eu acho bem assim, bom, sabe? Nossa, para mim é uma grande redução de danos, na verdade, sabe? Porque eu sempre estou ocupada, estou lutando por mim, pelo meu povo da rua, e assim, eu tendo mais acesso às coisas, aos direitos, e assim, eu faço mais redução de danos, eu fico bem feliz, sabe? E me diz como é que tu faz isso, Aline? Aonde é que tu conversa com as pessoas? Como é que tu faz esse teu trabalho? Bom, nós conseguimos usar um espaço que é uma instituição dos direitos humanos. Então, nosso POP, que era POP, ele virou uma oeste evangélica, que a gente podia ficar só até 1h30. Daí a gente almoçava, tomava banho e ia para essa instituição. E lá começou a ter roda das minas, da rua.
As quinta-feira era redução de danos, bares, oficinas, sabe? Cultura, porque eu acho que a gente é a sociedade também, né? E assim, eles começaram a ampliar os prazeres, sabe? Eu falo por mim um exemplo, que eu ficava, tipo, 24/48 no uso, sabe? E depois que eu entrei para o movimento, que eu venho de uma militância lá de Curitiba, e eu vi que eu podia lutar pelos meus direitos, das minhas companheiras da rua. Eu hoje, assim, eu fico triste, porque ainda o preconceito contra a mulher negra é demais, sabe? Assim, pro pessoal que não sabe, eu sou conselheira do Conselho. É que faz monitoramento à comida da pop rua. Então, eu fico triste que, assim, além de eu ser uma negra, moradora de rua, não fala o direito, tem problema na fala. E, tipo, eu... fico meio assim, sabe? Mas eu sempre estou na luta, eu não abaixo a cabeça, não abaixo, tipo, a bola para homem nenhum, sabe? Eu vou lutando, até que eu sei que o equipamento que a gente tem para epidemia, ele não é o ideal, sabe? Mas ele é o real, é o único estado que tem hoje. Porque se você reparar no centro de Floripa, se não tem quase pessoas na rua, sabe? Eu acharia que a nossa secretária, o nosso prefeito, eles poderiam se conscientizar e fazer uma coisa melhor, sabe? Daí, que nem dia 11, amanhã, nós vamos fazer um ato, porque em dezembro eles vão acabar com o lugar. E assim, que a galera vai toda para a rua, daí nós queremos habitação, queremos política pública, queremos casa de acolhimento, de que eu tenho em Curitiba tem uma casa de mulheres de trans de acolhimento. E aqui em Floripa parece que não existe mulher na rua. Tem 6 vagas dentro de uma casa de passagem, que nem albergue não é. Tem 6 vagas para dividir entre mulheres e trans, sabe? Então, assim, o acesso para mulheres é bem difícil. Bem difícil. Então, tu concorda que falta acesso para a mulher, falta políticas para as mulheres, falta serviços. Aqui na minha cidade, Aline, bem no finalzinho aqui, perto do Rio Grande do Sul, né? Aqui, acho que foi em 2018, fechou o centro pop. Então, assim, era um serviço e fechou. Mas fechou porque talvez os gestores falta essa visão, né? Esse olhar de que tem pessoas que precisam desse serviço. E a gente não pode fechar os olhos, né, Aline? Obrigada, Aline, pela tua fala. Depois, se der um tempinho, a gente conversa mais um pouco, tá bom? Mas eu quero dizer para ti, Aline, que tu representa um rosto de quem precisa aparecer, tá? Muito obrigada pela tua fala mesmo, tá? Eu vou passar...
Mas fica aí, tá? Fica aí. Eu vou passar a palavra agora, então, para uma pessoa, um profissional da área, que é o psicólogo Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel, que trabalha em redução de danos, que faz esse trabalho com esse movimento de população em situação de rua. Gostaria que tu pontuasse, Gabriel, essa questão do protagonismo das pessoas, o quanto ele é importante e como tu vê como psicólogo essa questão em relação à necessidade e, ao mesmo tempo, das dificuldades de ter políticas públicas para essas pessoas. Seja bem-vindo, tá, Gabriel? Claro. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu acho de suma importância, né, a população em situação de rua, o movimento da população de rua está ocupando espaços onde a pauta é a rua. Né? O movimento ele tem uma máxima, né, que é nada sobre nós sem nós. Então, seja qual setor, né, seja da direita, seja da esquerda, no momento que se pauta a situação de rua, a gente precisa, né, estar dialogando com os sujeitos atores desse espaço. E porque dialogar não significa se aliar, né? Acho que é um grande equívoco, né, das pessoas estar pensando que quando o movimento vai estar dialogando com um certo setor da sociedade, vai estar dialogando lá com a PM, com a PRF, né? Estão se aliando a um certo setor. Não, né? Eu acho que por muito tempo não se escutou o grito dos excluídos. Né? Por muito tempo a gente silenciou, né, o grito desses sujeitos de direito. Então, o movimento de escutar essa população de situação de rua é um grande ato revolucionário. Eu acho que a gente já parte dessa premissa, né, da importância de estar abrindo espaços, né, para essa população. Eu gostaria de estar mandando um grande abraço aí, né, para o pessoal da Casa de Passagem de São Paulo, lá na região de Franca. Eles estão nos assistindo, né, alguns serviços lá da população de situação de rua, né, eles entraram em contato com a gente hoje. Então, eu queria mandar um grande abraço aí, né, para a Casa de Passagem de São Paulo, outros dispositivos aí da Política Nacional da População de situação de rua, né, que estão prestando aí a atenção na gente. E eu trago, né, acho que esse olhar, eu também não quero me estender muito na minha fala aqui, porque como a Sibeli falou, o nosso papel de apoiador militante é esse de a gente abre espaço, abre a porta, né, para a população de situação de rua entrar e a gente dá um passo para trás para escutá-los. Né, e esse é um movimento muito formativo, né? E o quão esse diálogo a gente acaba sendo criminalizado, né, por estar fazendo esse movimento de escuta da população em situação de rua, porque existem profissionais e profissionais, né, como a Sibeli falou, né? E aquele profissional que enfrenta a gestão, que enfrenta às vezes movimentos sociais, enfrenta diversos setores aí para dizer não. Porque a gente tem um costume, acho que de como o Brasil, né, acho que foi, né, entre aspas, descoberto, né, a gente acha que a gente está catequizando o sujeito. Né? Eu tive que aprender muito no meu trabalho, assim, a sair de trás do balcão e parar de fazer política para esses sujeitos. E a partir daí, construir, fazer política com eles. E a partir daí eu comecei a levar muita rasteira e desconstruir por completo da importância de estar dialogando. E muitas vezes a gente vai realmente se acomodar. É preciso a gente se acomodar. Porque a maior dificuldade do trabalhador hoje, da saúde, da assistência, com quem que trabalha com essa população, é o distanciamento social. É a distância que a gente tem dos beneficiários desses serviços. A gente muitas vezes não se coloca como assim, ninguém sabe o dia de amanhã. Daqui a pouco a situação de rua ela é multifatorial, né? Existem vários fatores da situação de rua. Daqui a pouco é eu que posso estar precisando do centro pobre, mas essa visão de que eu daqui a pouco posso estar precisando do centro pobre, ela é muito distante, porque a gente vem de lugares de fala muito privilegiados, e é importante a gente reconhecer também esse nosso privilégio social. E o que a gente faz com esse privilégio social? Eu, enquanto homem, branco, hétero, né, que
acaba tendo um espaço maior de escuta, enfim, eu preciso estar utilizando isso para estar pedalando cordas, para estar brigando, né, dizendo assim, não, eu vou entrar aqui, mas vocês vão escutar a população em situação de rua. Então, acho que esse é um grande movimento, né, e a metodologia que eu trabalho, né, ela é a da redução de danos, né, é justamente isso que a gente está falando, é a escuta, é o respeito à escolha do indivíduo, né, muito tem o preconceito da redução de danos, e a redução de danos não trabalha com abstinência, é só apologia ao uso de drogas, enfim, mas isso é uma visão muito simplista e muito preconceituosa. A verdadeira apologia é a apologia ao cuidado, né? E a gente trabalha também com a abstinência quando é o desejo do sujeito, né? Quando é o desejo do sujeito, a gente vai trabalhar com a abstinência. Agora, quando não for o desejo do sujeito, a gente também tem outras possibilidades. Então, a diferença do NA, do narcótico anônimo, com a ABA, a anônimo, para redução de danos, é que na redução de danos não precisa de único, de rua, criminalizante, né, de somente, né, esses dois aspectos assim, que acabam sendo muito simplistas. Né. Aqui no Instituto Arco-Íris, né, hoje eu sou psicólogo do Centro de Convivência, né, que é um dispositivo da RAP, da Rede de Atenção Psicossocial, onde a gente desenvolve oficinas culturais, né, diversas temáticas. E eu também trabalho hoje no resgate social, né, outro dispositivo também aí da assistência social, onde a gente tem uma van, né, a gente tem um kit de redução de danos, e a gente faz um complemento, né, do serviço público, né, a gente entra numa lacuna, né, onde as pessoas muitas vezes são desassistidas por déficit do serviço, enfim, e a gente acaba sendo aquela ponte do acesso à garantia de direito. Né? Acho que para finalizar, assim, a minha... Lá de Salvador, também mandando mensagem. Eu fico muito feliz porque é histórico. Calma aí. Que nunca a gente teve aqui na ilha o movimento colado com todos os coletivos, ocupações, movimento feminista, LGBT, enfim, movimento quilombola, negro, acho que movimento rap. Essa luta, ela não é só da população de rua, ela é da própria sociedade, garantir direito, o acesso. Ô, Gabriel, tu tá acompanhando o Facebook, essa luta, né? não pode... Voltou? Voltei. Essa luta, ela não pode só ficar aqui na ilha. Então, ela tem que ser em todos os espaços, em toda a própria cidade. Então, nós temos direito à cidade, né? Sabe, nós não queremos apenas marquises ou então passarela. Nós queremos falar sobre moradia, companheiros, entendeu? Nós queremos falar sobre terra, sobre geração de renda, entendeu? Eu não quero só o prato de comida, eu quero restaurante popular para toda a população de rua, entendeu? Eu não quero banheiro químico, eu quero banheiro digno, eu não quero só chuveiro, eu quero chuveiro quente, mas não para mim, para todos aqueles que estão lá na Marquise. Porque assim, eu posso ter morado na rua há 20 anos, mas eu sou um grande privilegiado como Pop Rua de estar aqui falando aqui na live. Porque tem várias pessoas que nesse exato momento estão lá nas Marquises sendo espancado, criminalizado, julgado, apontado, e que não tem o acesso que eu tenho. O papel do movimento, ou então o meu papel como Schaefer, como militante, nada de coordenador, não, são apenas representações. O meu papel é estar pedalando porta. E quando eu falo assim, pedalando porta, não é com força, é com fala, né? Tá criando o acesso para que essas pessoas que estão nesse exato momento com fome, com frio, sendo violentado pelo Estado, possa ter opções, entendeu? Assim, quando não tem para onde você ir,
Isso não é opção, isso se chama necessidade. População de rua também é uma população carcerária, né? Que a gente também tem que estar revendo essas políticas, né? Para quem não sabe, eu acabei de sair de um sistema prisional, 10 meses, e eu sou privilegiado, porque eu acabei de sair, aluguei minha casa, já estou já com contrato, já trabalho, mas eu sou um entre milhões de pessoas. Nós não temos que estar lutando por vaga dentro das penitenciárias. O próprio Gabriel me mandou um pequeno vídeo, acho que Dona Tereza, que fala assim, ó, a gente não tem que lutar por vaga dentro de penitenciária, porque aquela vaga nós vamos estar perpetuando para que outras pessoas ocupem aquela vaga. A gente tem que lutar por qualidade, educação para todos, não apenas para um povo branco elitista, né, que exclui não só a população de rua, mas exclui muitos grupos. Não sei se eu falei pra caramba. Falou, que eu gosto mas falou tão bem, tá, chefe? Que teve Sim. uma partezinha assim que teve... interrompeu a conexão, o Gabriel deu um toque para mim aqui, eu fui arrumar e voltamos a conversar. Eu queria que só tu pontuasse, se fosse possível, né? Dentro da tua história de movimento, esse trabalho que tu tem feito... Eu não estou entendendo, calma. Esse trabalho que tu tem feito junto com a Aline, essa parceria que tem, e quais são as pessoas que apoiam esse movimento? É possível fazer um comentário conosco? Sim. Eu só não entendi a primeira partezinha aqui. A minha parceria com quem? Com a Aline? Com a Aline e o... Eu não entendi. É isso, que são vocês dois que são companheiros, tu e ela, né? E quais são os seus apoiadores nesse trabalho que vocês fazem de enfrentamento, essa questão da ausência do Estado, e quais são, e ao mesmo tempo, que faz parte desse Estado, né? Que estão ajudando vocês a melhorar as condições de vida de vocês e a superar isso e fazerem o movimento se fortalecer. Olha só, tu perguntou para mim qual que é a minha parceria com a minha companheira Aline, né? O trabalho que a gente faz. E dos apoiadores. Sabe assim, ó, eu vou falar uma fala que eu acho que as pessoas que têm um pouco de inteligência não vão ficar magoadas e não vão levar nada para o lado pessoal. Eu não me preocupo muito com os apoiadores, né? Eu não me preocupo por reconhecimento dos apoiadores. Eu me preocupo se a Pop Rua ela nos reconhece e ela nos legitima. Ponto. Né? Porque a gente tenta construir com a rua. Né? Claro, os apoiadores são importantes, todos os apoiadores são importantes, todos os apoiadores. A gente pode ter diferença, opiniões, enfim, mas todos são importantes, né? Mas eu não me preocupo, apesar que tem muito apoiador que muitas vezes nos critica, mas não dá nada, eu também critico pra caramba, mas a minha parceria com a Aline é uma relação de 6 anos, mas é uma parceria já de militância, porque ela já fazia militância, né? Por acaso, nós nos conhecemos dentro de um evento lá. Então, assim, ó, sabe, eu tenho aprendido muito. Tipo, cara, eu tenho que me desconstruir todos os dias, né? Porque eu sou homem, sou machista, né? Eu tenho aquela coisa violenta. E é um grande processo dessa parceria de desconstruir esse Schaefer, né, impulsivo, entendeu? E que a Aline, eu vou te falar, eu não sei nem o que falar, na verdade. Ela sabe, ela reconhece isso. Eu só vou aproveitar aqui, chefe, para fazer a questão, assim, que tu faça uma fala até de encerramento, né? Da tua Sim. participação, depois a Aline também faça as suas considerações, né? Faz um fechamento, o Gabriel também e a Sibeli, se possível, depois ao final. Tudo bem? Pode ser assim? Posso já fazer a fala já de encerramento? Isso, amigo, isso. Poder falar para todo mundo que está chegando o dia 11, que é nós por nós,
nada sobre nós. Também falar que vai acontecer porque vários apoiadores estão aí ralando, né? Queria falar assim, ó, que quem disse que eu corro da raia? Se alguém tem dúvida da minha posição, é porque não me conhece realmente. Se alguém acha que vai ser um pequeno emprego que é justo, digno, que me bota para correr, não me conhece. Mas eu queria falar, obrigado por todo mundo por ter construído esse dia 11 a todos. Manda um abraço para todos. Manda um abraço para todas as populações de rua que estão dentro das casas de acolhimento. Manda um abraço para todas que estão nos albergues, casa de passagem. Manda um abraço para todos os educadores sociais que sabem respeitar a população de rua. Mas eu também mando um aviso para todos os educadores das casas de acolhimento que violentam a população de rua. A tua casa vai cair, porque um dia nós vamos lutar para que dentro dos processos das casas de acolhimento nós possamos fazer a mesma coisa que Torres faz. Vaga de educadores sociais dentro das casas de acolhimento, facilitadores, mas como população de rua. Para aqueles que violentam a população de rua, não tem problema, nós estamos chegando. E assim, ó, desculpa rapidinho, Sayonara, não sei se é permitido, mas quem quiser entrar em contato com a gente, militância, ela é militância. Ela é militância, então quem quiser dar um apoio pra gente, procura a gente na página, pega um contato, e é isso aí, porque assim, ó, nada cai do céu, hein? Tá bom? Valeu, obrigado. Aline? Abre o microfone, Aline. Abre o microfone, Aline. Oi, eu, assim, quero agradecer a vocês por me convidar, eu achei muito importante e quero agradecer ao vivo o coletivo feminista Aline Salles, que eu aprendi assim, a reconhecer as minhas companheiras mais sem briga com trans no chá das minas. Então, nessa epidemia, a sociedade civil ficou meio distante, mas criou um coletivo feminista Aline Salles. E assim, eu quero agradecer a todos. Obrigada mesmo. Gabriel? Então, pessoal, queria agradecer imensamente o convite, né, e parabenizar a pauta, né, a rua sendo pauta é incrível, é muito importante, parabéns mesmo pela movimentação. Valeu, Sibeli, também pela parceria aí de base, né, e queria parabenizar principalmente o André Schaefer e a Aline Salles, né, porque pouco sabe, né, a luta desses dois para estarem presentes aqui nessa live. E o quão a gente criou estratégias de redução de danos essa semana para estar acontecendo essa live aqui. A Aline fez o maior esforço, né? E é esse o papel, um dos papéis da psicologia é o acompanhamento, é o atendimento psicossocial. Sem esse acompanhamento psicossocial, né, de populações vulneráveis, violentadas, né, assim, socialmente, muita coisa não acontece. Muitas vezes a gente caminha, convida os sujeitos, mas não dão oportunidade de fazer esse acompanhamento para que eles acessem, né, esses direitos, né? E chega de falar, né, que está com a população em situação de rua, né, e na hora que eles mais precisam, a gente fica só atrás do computador, da internet, e não cola junto, principalmente nos momentos de pandemia, é onde eles mais precisam, tá bom? Muito obrigado e parabéns, Aline e Schaefer, né, por essa luta diária aí, que vocês tanto ensinam para todos, para todas. Valeu. Valeu, Gabriel. Sibeli, se puder dar o prazer da tua fala, de fazer um encerramento teu, da tua participação, quero agradecer profundamente e ter orgulho, né? Orgulho de vocês, como profissionais, estarem na linha de frente. Para nós, profissionais da área social e da área de humanas, que defendem direitos humanos, é uma inspiração, tá? Sibeli, a palavra está contigo.
Sim. Tá me ouvindo? Não consigo. Ela teve problema no aparelho dela, né? Que pena. Mas, Sibeli, obrigada pela parceria. Não, fica tranquila, fica tranquila. Tá ruim a internet. A gente conversa depois, tá? Mas eu quero te agradecer, Sibeli, porque foi através de ti que a gente teve acesso ao Gabriel, à Aline, ao chefe. É chefe? É isso? É esse o nome, né? Schaefer. Isso. Então, que a gente pôde apresentar para as pessoas que estão nos assistindo a importância da gente reconhecer a necessidade de estar com essa população, de fazer com que nós tenhamos mais políticas inclusivas e compreender essa questão da população em situação de rua, que cresce a cada momento, ainda mais com a questão do desemprego que leva as pessoas para a rua. Então, nós precisamos ter consciência disso, precisamos conhecer. E quero aqui deixar o meu abraço, o carinho a todas as pessoas que tiveram a curiosidade de estarem aqui conosco nessa noite para poder entender um pouco sobre essa temática, da importância que tem, tá bom? Nós tivemos uma questão que a gente vai resolver depois colocar no YouTube, tá? Mas ela foi transmitida pelo Facebook. Um grande abraço para vocês, que vocês continuem na luta, porque vale a pena para a gente transformar a sociedade num mundo melhor para todos, tá bom? E que a gente possa ter cada vez mais pessoas comprometidas como vocês. Um grande abraço e um bom trabalho e continuamos na luta. Um abraço, tchau!